como eu uso a lei da atração no dia a dia, nas minhas vendas, né? Para resolver as pequenas coisas, né, gente? Que vai aí. Se você deixar, vai virando uma bola de neve, né? Muitas vezes a gente fica ali, ao invés de ir atrás do foco de resolver aquela questão, a gente fica ali sapateando em cima, reclamando em cima daquilo ali, criando mais daquilo e aquela energia, né? E vai ficando mais difícil ainda. Então, gente, como vocês sabem que eu mexo com vendas, eu vou contar algumas coisinhas aí que acontecem no dia a dia, né, das minhas vendas, que acabam não é que, tipo assim, gente, as vendas, eu sempre vou ter alguma questão, né? Porque ali eu tô lidando com as pessoas todo dia, né? Eu sempre tô conversando, trocando energia ali, porque eu tô passando orçamento, né? Tô atendendo o cliente ali, convencendo ele né? De fazer aquela encomenda, tá? E muitas vezes, o que que acontece? Às vezes tem encomenda, às vezes até encomendas grandes, que fica aquela coisa meio empacada, sabe? Você conversa com o cliente, você já sente a energia ali né, do cliente. Por isso que é muito bom a gente trabalhar a energia, porque você fica mais sensitivo. A tua glândula pineal ali, ela capta mais, né? Essa energia, né? Se a pessoa vai te sabotar, qual a intenção, né? Ou às vezes aquele cliente que te enrola para ir buscar a encomenda que você fez, tem tudo isso, tem todas essas questões, né? E quando eu percebo que é uma coisa ali que tá meio enroscada, o que eu digo assim? Eu falo assim para Deus: Deus, se essa encomenda for para mim, se esse serviço for para mim, põe ele de vez na minha vida, né? Desenrola ele aí, né? De uma vez, né? Eu vou perceber que aquilo ali deu aquela, né? E se não for para ser meu, se for para dar problema, né, algo negativo, tira de uma vez da minha frente, né? E assim eu vou soltando, gente, tá? Então, isso aí é muito bom, por quê? Porque se for um serviço que vai me trazer enrosco, é melhor eu já partir para um outro que vai, né, que vai desenrolar. Então eu prefiro soltar dessa maneira, eu vou, né, criando um ciclo assim que vai me dar mais. Eu vou desenrolar ali melhor, né, o meu serviço. Então, muitas coisas também, gente, vai depender do ângulo que você olha as coisas. Se você quer realmente resolver os problemas ou você quer ficar ali só reclamando, né, do serviço, do cliente. Porque assim, gente, por exemplo, igual essa câmera aqui, dependendo do ângulo aqui, ó, que eu viro ela, né? Às vezes muda um pouco da luz, né? Lógico que eu vou procurar aqui um ângulo, ó, ali já aparece um pedaço da cortina, entendeu? Então vai depender o ângulo que você olha as coisas, né? O ângulo muda conforme você, né? Então eu tento sempre estar olhando as coisas para um ângulo de que o que eu posso aprender com isso, né? Sem ficar olhando, porque o negativo e o positivo, às vezes ele tá na tua mente. Você que escolhe ver aquilo de uma maneira negativa ou positiva, tá? Esses dias mesmo, esses tempinhos aí, esse mês mesmo, eu peguei um serviço que aparentemente parecia ser uma coisa bem simples, sabe? Eram 5 forrinhos de cortina e muitas das vezes, gente, eu compro pronto, tá? Porque quando é bastante eu consigo um desconto bom, só que é assim, eu compro pronto e eu tenho que mexer naquilo ali, fazer um acabamento, né? Colocar argolas, mudar às vezes aquilo ali. Muitos, não é todos, tá? A maioria eu tenho que fazer sob medida, mas algumas coisas eu encontro,
né, um pouco pronta, para mim rende mais. Mas eu tenho que deixar ali na medida que o cliente quer. Ah, gente, e aí pensa num cliente que me deu assim, ao invés dele ir lá para resolver a questão, tipo assim, queria uma barra mais larga da cor, porque eu vendo cortinas, né? E ao invés dele ir para resolver, então vamos, porque depois eu faço um ajuste, né? Se o cliente achar que ou se ficou muito curta a cortina ou muito comprida, eu dou um ajuste nela, né? Dá para soltar a barra, ou dá para ver o que a gente pode resolver, né? E foi desse jeito, gente, mas foi uma coisa muito assim, ao invés do cliente ir lá para resolver, vamos então soltar a barra, eu quero que você solta e deixa assim. Começou a achar 1000 defeitos e ficou ali sapateando ao ponto, ainda levou o marido junto para ficar ali, né? Ao ponto de que, tipo assim, eu falando que não, eu vou resolver, então vamos soltar a barra, vamos, né? Mas, gente, não tinha acordo, a energia ali tava, né? Parece que o cliente queria mais ficar criticando o meu serviço do que até que chegou ao ponto de eu falar assim, olha, eu tenho garantia do meu serviço, então se você quiser o reembolso, né? Porque eu tenho um acabamento muito bom e os meus clientes me elogiam. E eu tô lotada, ainda mostrei pra ali onde eu costuro, né? Tem um monte de coisa. Ainda apontei ali pra ele e falei, porque eu tô lotada de serviço, então não posso, né? Ficar aqui. Aí isso daí pra mim foi um soltar, né? Melhor soltar, né? Do que ficar ali, tá? Porque às vezes o tempo que você vai perder ali naquele retorno vai te dar, né, mais prejuízo do que soltar aquilo ali e partir para um outro, né? Até porque, gente, eu tenho bastante serviço, então não tem porque eu ficar ali presa numa coisa que... mas aí quando eu falei isso, pensa num cliente que mudou a visão, porque uma que eu falei que eu tava lotada, acho que ele achou que eu tava mendigando só com aquele serviço dele, né? Sei lá o que... Gente, é igual restaurante lotado. Você vê um restaurante lotado e um vazio, e qual que você vai? No lotado, né? Geralmente. Então, acho que já mudou a visão do cliente. E ele... Não, aí já não, ele não queria devolver o dinheiro. Não queria, não. Ele queria daí... Aí foi que, não, vamos resolver então de arrumar a cortina, né? E com isso, gente, aí eu fui... E isso me deu uma certa negatividade e tal, a gente ficar reclamando tal, né? Agora eu vou ter que arrumar isso aí, vou perder tempo aí com essa, né? Sendo que eu tenho um monte de serviço, mas faz parte, né, do meu serviço. E, enfim, eu fui mudando a energia daquilo ali, pedi para a divindade limpar a energia que eu estava compartilhando, com o que estava causando aquilo, né? Enviei luz naquilo ali, naquele problema, e fui arrumando a cortina, pendurei ela, fui arrumando. E nisso eu vi que eu aprendi um jeito melhor de arrumar, sabe? Eu falei, olha só, eu aprendi mais coisas. Na costura a gente sempre vai aprendendo algo novo, né? Até com as com as coisas que a gente vai consertar ali que veio errado, você acaba às vezes tendo um aprendizado daquilo ali. E eu falei, não, gente, tá, vai demorar, mas eu vou deixar certinho do jeito que ela quer, eu vou honrar o meu serviço, né? E foi assim que eu fiz, tá? Pensei desse jeito. E não vou ficar pensando que eu tô perdendo tempo, porque eu tava com aquele monte de serviço para fazer, então aquilo dá uma certa... E eu vou ter que ficar arrumando, consertando isso aqui com um monte de serviço que eu tenho para ganhar, né? Ganhar dinheiro. Fiquei naquela, né? Mas não, mesmo assim, aí indo o marido dela falou, você arruma uma folha só e vamos ver como que fica, né? Não precisa arrumar, porque eram 5 folhas. Então vamos ver, se ficar bom, aí a gente vai fazendo as outras, tá? Então foi melhor ainda, porque daí não precisava arrumar 5 de uma vez, né?
já ajudou ali, né, no contratempo. E assim foi, gente. Eu arrumei, nossa, gente, praticamente eu fiquei uma manhã inteira arrumando aquela folha de cortina, né? E aquilo você vai lembrando, aquela energia vai te, né? Mas eu fui mudando. Ao invés de eu pensar, ficar com raiva da cliente, aquela coisa ruim, não, eu peguei e fui arrumando aquela cortina com carinho, colocando luz naquilo ali. E enfim, sabe, eu consegui, assim, do meu ver, eu falei, gente, acho que agora ficou perfeito, né? E, e nessa vibração que eu tava de fazer com carinho, de não, vou arrumar isso daqui, tal, eu fiquei num padrão de energia muito bom, tá? Então, nisso que eu tava querendo ser ali honesta com a pessoa né, justa de arrumar aquilo ali que ela já tinha pago, né? Honrar meu compromisso com aquilo ali, eu acabei nesses meio tempo ali que eu tava arrumando dela, acabei vendendo cortinas, porque eu tenho algumas, não são muitas, não tenho muita, não tenho estoques grandes, entendeu? Mas eu tenho cortinas prontas, eu vendo trilhos, varão, né, para cortina. Então, quando eu vendo as coisas ali prontas, é um dinheiro mais rápido, porque eu não preciso estar fabricando aquilo ali, né? São coisas que eu compro de atacado. Aí veio um cliente, comprou 2 cortinas, não, comprou 3, né, que uma outra pequena ele queria que fizesse, foi indo, eu acabei fechando vendas, né, e também apareceu uns servicinhos, coisas pequenas também, que me dá lucro, alguns servicinhos me dão mais lucro, né, e eu falei, tá vendo, quando eu virei a energia, né, que eu virei a chave, o que acontece? Eu posso não ganhar naquele ali que eu tô arrumando, né? Posso estar perdendo tempo naquilo ali, mas se eu estiver vibrando bem, eu vou ganhar ali em outras coisas. E assim foi, gente. Parece que o negócio foi desenrolando, né? E enfim, daí à noite, gente, depois a cliente me mandou mensagem e ela mandou um áudio falando que ficou perfeito, né? Depois ela veio buscar só uma folha. E no dia que ela veio buscar, ela já mandou o áudio, pode fazer as outras que ficou perfeito, sabe? E eu mudei também toda a energia que eu tava com aquela pessoa. Tanto é que hoje em dia ela vai lá no ateliê e eu converso bastante com ela. Eu às vezes sinto nela até um pouco, talvez a pessoa é um pouco carente, gente. Você tem que também, a gente tem que ver o lado da pessoa, né? Às vezes são pessoas mais de idade também, né? E com isso você acaba trocando energia com a pessoa, vai conversando e aquela energia mudou, né? Então, ao invés de eu criar uma birra com aquele cliente, ficar ali, né? E criar mais disso, eu acabei resolvendo a situação. Então, muitas coisas na vida da gente é assim, gente. Depende o ângulo que você vê as coisas. E quando tem algo que tá ali que você acha que, né? Tudo tem, gente, algumas. Se não tiver solução hoje, amanhã vai ter. Então, envia luz para aquilo ali. Envia luz que, né? Uma hora vai surgir algo uma ideia, né, que vai ajudar você a resolver aquilo ali, tá? Então, gente, como eu lido, todo dia lido com pessoas, porque venda faz você ter essa, né, essa conexão com as pessoas, então eu tô sempre aprendendo, né, qual a melhor forma de resolver as situações, eu tô sempre lidando com problemas, tá? E você acaba criando uma prática, né, de resolver as coisas. Isso é muito bom, tá? Por isso que é bom a gente trabalhar a energia também, tá? Porque trabalhando a minha energia, tá? Eu faço também muito a oração do Arcanjo Miguel, né? Que ela limpa aí todas essas, para você não atrair esse tipo de cliente às vezes. Também tem isso, né?
muito bom trabalhar a energia para que eu atraia pessoas, né, que vêm ali de bem, né? Tanto é, gente, que nesse meio tempo que dessa questão que deu aí com o cliente, né, da cortina dele que eu tive que arrumar, teve nesse meio tempo eu estava fazendo uma outra encomenda que era enorme, tá? Que era da casa inteira do cliente, né? Porém, o que que eu aprendi? Eu aprendi que eu tinha que, tipo assim, provar, tipo, fazer a cortina e pendurar ela mais para mim ver, dar essa finalização melhor, né? E aí colocar ela ali para ver. Então eu aprendi isso, e com essa encomenda que era da casa inteira que o cliente queria, eu fiz isso, pendurei ali, né, para finalizar, né, e dei, às vezes dou alguns ajustes, deixei ela sim, sabe, não, essas como é muita cortina, eu vou pendurar todas, vou ver certinho, né. Então eu tive esse aprendizado, né, de olhar mais quando eu terminar aquele serviço, dar aquela última revisada, né, porque às vezes a gente acha que tá perfeito, e no caso a minha revisão é como se fosse provar uma roupa, né, eu tenho que pendurar lá, né, porque não é todas que eu preciso fazer isso, tá? E esse cliente, esse que era várias cortinas, eu fiz isso. E, gente, e pensa, é um cliente assim, sabe aquele cliente de luz, né, que me conectei, né, uma moça muito simpática, um casal, né, que veio lá, veio com um cachorrinho no colo até, gente, muito positivo. Eu falo, gente, as pessoas que vêm assim, não tem como dar errado, né? E mesmo se der errado, tiver algum ajuste para fazer, é outra coisa, né? A pessoa ela vem de bem, né? Ela vem na paz, né? E, gente, aí entreguei um monte de coisa, né? Porque era cortinas para casa inteira. E daí essa cliente me mandou mensagem falando que não, ficou tudo perfeito. Ela falou, depois eu vou te mandar a foto que deu tudo certo. Falei, gente, olha, como que pode? Um que eu fiz para casa inteira deu tudo certo, e outras que às vezes você faz lá, né? Coisas que nem é tão grande, né? Essa outra que eu tinha feito aí, que nem era cortina tão grande, não deu todo esse problema, né? Mas é assim, por isso que a gente tem que estar trabalhando a energia para atrair clientes bons, pessoas boas, e aqueles que não vêm também, que não tá com a energia muito boa, você vai enviar luz para aquela pessoa, né? Talvez, muitas vezes Deus traz aquela pessoa negativa na tua vida para você ensinar algo para ela também, né? Tem isso também. Então, gente, muita paz, muita luz. Se você está se conectando aí com a energia desse canal, você está querendo sempre também aprender sobre lei da atração, que gosta desses assuntos, se inscreve no meu canal, tá? Curte, deixa um like aí. E vamos, gente, vamos indo assim, ó, olhando as coisas de um ângulo de resolução, tá? Que assim a vida vai andando, vai fluindo. Muita luz na sua vida, e gratidão.